Bom dia, senhores. Bom dia. Tudo bem com você aí? Espero que sim. Bem-vindo aqui ao canal Dinheiro. Meu nome é André Godoy. Hoje é dia 18 de maio de 2023. Bom, quando eu digo que eu espero que esteja tudo bem aí, é porque aqui não está tudo bem. Hoje eu tenho um vídeo bem detestável para fazer aqui com vocês, de um episódio que aconteceu ontem e que infelizmente a gente vai ter que falar a respeito disso. É uma coisa inacreditável, né? Mas aconteceu. Não sei se vocês acompanharam. Ontem o governo Lula divulgou a decisão de acabar com a paridade do preço internacional do petróleo brasileiro, tá? Ele veio a público falar assim: olha, nós estamos no Brasil, que história é essa do nosso petróleo, do petróleo que a gente consome, ser indexado ao dólar? Sabe aquela conversa, a gente não come dólar, né? Sabe esse tipo de coisa? Que é uma coisa que só poderia sair uma coisa assim da cabeça de um analfabeto, de um presidiário, né? Não tem nada melhor. Qualquer presidiário que você pegar e der a presidência da República na mão dele, vai sair aquilo que a gente viu ontem, né? E que está sendo um fato que inclusive está sendo comemorado pela mídia. Uma coisa interessante, porque assim, olha, eu vi hoje Reinaldo Azevedo, toda essa gente assim meio estúpida, celebrando. O próprio mercado financeiro ontem estourou champanhe. Petrobras subiu ontem, né, com essa decisão do Lula. Eu não entendi até agora o porquê que os meus pares fizeram o favor de puxar o preço da Petrobras para cima. Mas fizeram, celebraram. Eles viram alguma coisa que até agora me escapou. Até agora eu não entendi o que eles viram de bom no que aconteceu ontem, na decisão do Lula. Vocês me perdoem, assim, eu não gosto de... Eu já falei pra vocês, assim, isso aqui é um canal de finanças, de economia, eu detesto essa personalização, né, o Lula. Mas não tem jeito. Infelizmente não tem jeito, é o governo do cara. O cara fez isso. O cara vinha na campanha prometendo que ia fazer isso e fez isso. Bom, o que aconteceu exatamente? Quais as consequências, né, do que aconteceu ontem? É isso que a gente vai discutir hoje. Bom, vamos começar do começo, né? Eu vou ter que fazer um breve discurso aqui sobre tecnicalidades, vocês me perdoem, mas não tem jeito de explicar o mercado de petróleo sem falar sobre tecnicalidades, né? Se a pessoa não se sente à vontade com tecnicalidades, então não assista, porque não tem jeito. Pensei muito em como fazer esse vídeo, mas não teve jeito de fazer sem entrar nas tecnicalidades do mercado de petróleo. Bom, antes de mais nada, o petróleo, ele não é exatamente o recurso natural que a gente pensa que ele é, né? Quando as pessoas falam petróleo, dá a impressão de que petróleo é petróleo, né? Seja aqui, lá ou acolá. E não é bem assim que a banda toca, na verdade não é nada assim. Petróleo é um recurso natural e a natureza ela não é uma fábrica de sabão Omo ou de Coca-Cola, ela não produz tudo em série. O que a natureza produz varia muito em função de cada local. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nada a ver, tá? Esmeralda. Esmeralda é esmeralda. Não, não é. A esmeralda brasileira é uma porcaria. A melhor esmeralda do mundo é a colombiana, que está aqui do lado, pertinho da gente. Mas, embora seja pertinho, já é longe o bastante para que as condições geológicas sejam diferentes e a pedra seja outra. A qualidade da pedra, não é que a pedra é outra, é esmeralda também, mas a qualidade é outra, tá? Então, recursos, principalmente recursos geológicos, eles estão sujeitos a isso, né? Diamante não é tudo igual. Se você acha que diamante é tudo igual, lamento, você já deve ter comprado muita porcaria em joalheria por aí. Não é. Existem os melhores e existem os piores, e isso vai ser em função do quê?
do local de extração. Porque, de novo, a natureza é caprichosa. A geologia é uma coisa muito complicada. O diamante que dá no Brasil não é o diamante que dá na África do Sul. É diferente. E o petróleo é a mesma coisa. Tá? Então, quando você ouve no noticiário, o barril do petróleo está sendo negociado a tanto, tal, não é qualquer barril do petróleo que está sendo negociado por aquele tanto. É um tipo muito específico. É um tipo que atende já a determinadas funções, como, por exemplo, a produção de gasolina, etc. Qualquer barril de petróleo que você extrair da natureza, você vai ter que processar, você vai ter que refiná-lo, né? Ou seja, você vai ter que dar uma lapidada nele para ele ficar em condições de uso. Tá? Você não pode pegar um petróleo bruto e botar no tanque do seu carro, não vai funcionar. Tá? O que acontece? O petróleo, a natureza nos dá petróleo de diversos tipos. Existe um tipo de petróleo que a natureza dá, que é o chamado petróleo pesado, ou petróleo de molécula grande. As moléculas de petróleo são muito grandes. Esse tipo de petróleo é uma porcaria. Ele é basicamente útil para você fazer piche, asfalto. Não tem muito o que fazer com ele. Tá? Ele não serve para basicamente nada a não ser fazer petróleo. Fazer petróleo. Fazer asfalto, fazer piche. Né? Ele é o petróleo mais grosseiro que existe. Mais vagabundo e, portanto, mais barato, evidentemente. Agora, existe o petróleo saudita, por exemplo, né? Que é um petróleo mais leve, as moléculas dele são menores, então ele está mais pronto para ser usado como combustível. Dali vai sair a gasolina. Então é claro que 1 litro de barril de petróleo leve, petróleo do bom, não custa a mesma coisa que 1 litro de petróleo vagabundo. Petróleo pesado, um petróleo que você praticamente só usa para fazer asfalto, mais nada. Tá? São coisas bem diferentes. Tudo é petróleo? Não. Tudo bem, nominalmente é ok, é tudo petróleo, mas na hora de você sentar no balcão para fazer negócio, lá na Bolsa de Chicago, cada coisa é uma coisa. Você já deve ter visto que existe o Brent, existem vários tipos de petróleo. É a isso que eles estão se referindo quando eles falam as denominações de cada tipo de petróleo. Até aqui tudo bem, né? De novo, vocês me perdoem, 8 minutos eu falando sobre geologia aqui basicamente, né? Mas não tem jeito, senão não vai ficar claro o que está acontecendo, e eu acho que é muito importante que fique claro o que está acontecendo, o que o presidente da República, o Lula, fez ontem, quando ele decidiu acabar com a paridade do preço internacional do petróleo aqui no Brasil. Inclusive eu vou pedir uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu nunca pedi, nunca peço. Peguem esse vídeo aqui que eu estou fazendo hoje e espalhem para a maior quantidade de pessoas que vocês conhecerem. Por quê? Porque as pessoas não sabem como funciona o mercado de petróleo, e a mídia, a nossa mídia, é muito vagabunda. Ou ela é muito vendida, eu não sei qual é o problema, mas você não vai encontrar o que eu estou te falando aqui facilmente em qualquer lugar. Eu deixei aqui embaixo, para corroborar o que eu estou falando, eu deixei aqui embaixo um link de uma fonte muito séria, que trabalha com petróleo e que corrobora tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo. Caso você não acredite no que eu estou falando, no que eu vou falar, você faça a sua pesquisa aqui no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição. Tá? Então eu peço, espalhe este vídeo para a maior quantidade de pessoas que você puder. Porque as pessoas não têm ideia, elas não têm a menor ideia do que eu vou falar agora. Voltando à questão do petróleo. Você tem vários tipos de petróleo. Você tem um petróleo vagabundo e você tem um petróleo do bom. O Brasil produz petróleo. Isso é uma verdade. Aqui é que a coisa vai começar a ficar feia, porque é onde a imprensa e o governo misturam verdades e mentiras. Então fica difícil separar o joio do trigo. O Brasil produz petróleo. Isso é uma verdade.
E o Brasil exporta petróleo. Sim, o Brasil exporta petróleo. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de petróleo. Tem pré-sal, tem um monte de coisa, né? Petrobras e etc. Só que o Brasil também é um importador de petróleo. E aqui é onde as pessoas começam a ficar confusas. Elas falam assim, estranho. O Brasil é um grande exportador de petróleo, mas a gente precisa importar petróleo? Que conversa é essa? Eu vou colocar a coisa de uma maneira bem simples, tá? Vamos supor que o Brasil produza 10 barris de petróleo. Vamos simplificar, tá? Vamos supor que a gente produza 10 barris de petróleo. E vamos supor que o nosso consumo interno é, sei lá, 12 barris de petróleo. Por que a gente não pega simplesmente esses 10 barris que a gente produziu, consome, e bom, se o nosso consumo é 12, nós produzimos 10, faltariam 2, né? Por que a gente não importa só esses 2? Por que a gente produz 10 barris de petróleo, exporta os 10 barris de petróleo, e aí a gente importa 12 barris de petróleo para nosso consumo? Por uma razão muito simples. E o que eu vou dizer agora é algo que você não vai encontrar em nenhum lugar de mídia, em lugar nenhum. É uma coisa que você só vai ouvir o que eu vou falar agora da boca de quem entende de geologia. O barril de petróleo que o Brasil exporta é usado lá fora para o mercado de piche, de asfalto. O nosso barril de petróleo, ele é de o nosso petróleo é de péssima qualidade. A natureza quis assim, ela nos deu esse petróleo vagabundo. O nosso petróleo serve apenas e tão somente para fazer asfalto. Quando o Brasil exporta o seu petróleo, ele está abastecendo o mercado de asfalto. Quem compra o petróleo brasileiro é quem fabrica asfalto. Ponto final. Quem compra o petróleo brasileiro não pega o petróleo brasileiro para refinar e produzir gasolina. Porque seria tão caro deixar o nosso petróleo em condições de uso de combustível, que é muito mais barato o cara ir lá na Arábia Saudita e comprar o petróleo bom, já pronto. Ele refina só um pouquinho, tem só um pouquinho de trabalho lá para limpar o bichinho deles, e pronto, já virou gasolina, põe no tanque e acabou. O nosso petróleo, mais uma vez, o nosso petróleo serve para abastecer o mercado internacional de asfalto. Ponto final. É para isso que serve o nosso petróleo. Piche. Por essa razão é que nós temos que importar, digamos, no exemplo que eu estava dando, né? A gente produz 10 barris, consome 12. Por isso que esses 10 barris de petróleo a gente exporta, porque vai ser usado por usinas de asfalto e coisas assim. E a gente importa 12 barris de petróleo do bom, que é o que a gente precisa para fazer gasolina. Tá? Quem importa esse petróleo? Muita gente. Até 97, a Petrobras ela tinha um monopólio em tudo, praticamente. Depois de 97 isso mudou. Então hoje no mercado brasileiro você tem muita gente participando, tanto que existe até uma associação chamada ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. Talvez você não soubesse, mas existe. Tem muito player nesse mercado de importação de combustível no Brasil, não é só a Petrobras. O que esses caras fazem? Eles compram petróleo internacional, importam e trazem para o Brasil e vendem aqui. Né? Vende para a refinaria, vende para, enfim, para quem quer que seja. Aí isso vai passar por um processo industrial até chegar lá no posto de gasolina. Agora, o petróleo que nós produzimos não nos serve de nada em termos de combustível. De novo, nós produzimos um petróleo vagabundo de péssima qualidade que só serve para fazer asfalto. E ele é vendido para o mercado de asfalto internacional. Que fique bem claro isso que eu estou falando. Ele não é vendido para o mercado de combustíveis, ele é vendido para quem fabrica piche, asfalto. Essa gente compra o nosso petróleo a um preço muito baixo, evidentemente, porque é um petróleo vagabundo, é um petróleo que só serve para fazer asfalto, mais nada.
Então, sei lá, vamos dizer que ele custe, eu não sei o número, tá? Mas ele custa uma fração do que custa um petróleo bom. Petróleo bom é caro, não é barato. Comparando com o nosso petróleo, que é de baixíssima qualidade, que só serve para fabricar asfalto. Então, o que a gente ganha exportando asfalto, comparativamente ao que a gente importa, ao que a gente precisa, em termos de grana, é muito menos. É muito menos, porque a gente consome petróleo bom. A gente não consome petróleo vagabundo. Ninguém no mundo consegue consumir petróleo vagabundo. Petróleo vagabundo, você chega lá, você joga um fósforo nele, não acontece nada, não pega nem fogo. Certo? Grosso modo. É isso. Então, a história de que nós exportamos petróleo é uma meia verdade. A gente realmente exporta, mas o petróleo que a gente exporta, de novo, ele só serve para fazer asfalto. E ele é vendido para o mercado internacional de fabricantes de asfalto, de piche. Pronto, é isso. Mercado de combustível é um outro tipo de petróleo, que é o petróleo que a gente tem que importar. E aqui nós vamos começar a discutir agora, só agora, vocês me perdoem, 16 minutos, só agora a gente vai começar a discutir a decisão do governo, do cretino fundamental lá, do presidente da República, né? Veja, nós precisamos de petróleo bom para fabricar combustível aqui dentro, para ter combustível aqui dentro. O petróleo bom, ele tem uma cotação internacional. Quem manda nisso é o mercado, pô. É o mercado de commodities. Você chega lá em Chicago, tá, sei lá, X dólares. É isso. Quer, não quer, não quer. O petróleo que a gente usa aqui para usar como combustível, tá? A proposta do governo do PT é o seguinte: se você é um importador de petróleo, sei lá, eu vou dar números, tá? Esse só exemplo, não é número necessariamente real. Você foi lá em Chicago e comprou um barril de petróleo você é um importador de petróleo, tá? Você foi em Chicago, comprou o barril de petróleo por 30 dólares. Quando você trouxer esse barril de petróleo para o Brasil, vai ter uma lei decorrente da decisão de ontem, do Lula. Vai ter uma lei que fala o seguinte: olha, acabou a paridade de preços internacional de combustível. Se você comprou lá em Chicago, você é um importador, você comprou lá em Chicago por 30 dólares o barril de petróleo, na hora de você vender ele aqui no Brasil, sei lá, vamos dizer, vai ter uma lei falando que você só pode vender a 10 dólares. É o preço. O equivalente a 10 dólares, né? Você fala, pô, mas eu sou um importador. Eu vivo disso. Eu vivo de comprar o petróleo lá em Chicago e trazer aqui para o Brasil e importar para vocês. Se eu paguei 30 dólares lá na Bolsa de Chicago, eu não posso vender no mercado brasileiro por 10 dólares. Eu tenho que vender pelos 30, digamos assim, vai. 30 mais o meu lucro, mas quer dizer, o meu preço de venda aqui no mercado brasileiro, ele tem que seguir a paridade internacional. Esse é o ponto. É isso que significa a paridade internacional de preço. Se eu paguei 30 lá, eu vou ter que vender aqui por 30 mais alguma coisinha, que é o meu lucro. O governo brasileiro ontem falou, não, a partir de agora isso acabou. A partir de agora nós, governo brasileiro, vamos dizer por quanto você vai poder vender o petróleo que você comprou lá em Chicago por 30 aqui no Brasil. Se nós dissermos que é 10 dólares, vai ser 10 dólares. Veja, muitos players participam do mercado de importação de petróleo, como eu falei. Tem um monte de empresas. E você tem a Petrobras, né? Também está nesse jogo. Ela também importa e tal. Pergunto a vocês. Vamos supor que você fosse um importador de petróleo. Se fosse o cara que compra lá em Chicago por 30 dólares para vender aqui por 31. Aí o governo chega para você e fala assim, não, acabou. Não tem mais essa de paridade internacional. Quanto você pagou em Chicago, o problema é seu. A gente não come dólares, como disse o Lula, né? Então aqui você vai poder vender o seu barril de petróleo aqui só a 10 dólares. É isso. Se você é um importador de petróleo, o que você vai fazer? Você vai comprar por 30 lá e vender por 10 aqui? Né? Não vai. Provavelmente você vai até parar de importar o petróleo. Você vai falar, pô, perder dinheiro, pô. Certo? Você parando de importar petróleo, a empresa X parando de importar petróleo, a empresa Y parando de importar petróleo, porque vai ser péssimo para todo mundo, ninguém vai querer fazer esse negócio.
Você não vai conseguir ganhar dinheiro. Vai ter uma lei tabelando lá, ó, o barril do petróleo é tanto. Você vai parar de trabalhar com isso. Você vai parar de importar petróleo. O que você acha que vai acontecer na sequência? Não vai ter gasolina, não vai ter combustível, não vai ter petróleo. Ah, mas tem a Petrobras. Tem a Petrobras. Mas até onde ela vai? Ela vai abastecer o mercado interno? Inteiro? Ela vai... E outra? Ela vai tomar essa bolada nas costas? Vai sobrar para ela. Então, comprar toneladas de petróleo a 30 e vender aqui a 10? De onde vai ser dinheiro para isso? Porque na hora que você falar que o barril aqui é 10 dólares, no posto de gasolina, a gasolina evidentemente vai estar mais barata, vai todo mundo querer comprar gasolina para ficar passeando o dia inteiro. O cara vai gastar, porra. Ele fala, agora tá barato. Então a demanda vai crescer muito. Certo? Imagina que hoje o litro de gasolina custasse, sei lá, R$2. Tá custando 5 e pouco, sei lá, 6. Fosse para R$2, vamos supor. Né? O cara ia lavar o quintal dele com gasolina, claro. Tá barato. A demanda ia explodir. Caberá então a Petrobras fazer toda essa importação por 30 e vender aqui por 10. Percebem que essa conta não vai fechar? Essa conta não vai fechar. O que vai acabar acontecendo cedo ou tarde? A Petrobras vai abrir o bico, ela não vai conseguir, porque é muita coisa mesmo para ela. E você vai chegar no posto de gasolina, nós vamos ver um repeteco do que foi a década de 80 no Brasil. Você vai chegar no posto de gasolina, vai estar lá que a gasolina é R$2, só que não vai ter gasolina. Para os gênios que ficam batendo palma, olha, francamente, ontem me deu nojo, senhores, porque todos os canais do YouTube que eu vi, até mesmo canais que falavam sobre economia e tal, o povo batendo palma, falando, ai, finalmente, esse presidente, agora sim valeu meu voto. E gente até falando, nem votei nele, mas olha, muito bem, ele está deixando de pensar no acionista da Petrobras. Ele tem que pensar no povo. Então, beleza. Vou em frente. Ontem, eu estava até brincando. O povo brasileiro, ele merece toda e qualquer desgraça. Porque assim, um povo que aplaude uma medida dessa, gente, por favor, né? Merece. Desculpa, me perdoe se eu estou sendo muito malvado, mas merece. E é o que vai acontecer. Porque, de novo, se você quiser brincar de desafiar a natureza, olha, brinque com as leis da física. As leis da física você entorta. Se você tiver bastante dinheiro, você entorta as leis da física. Tanto você já pusemos homem na lua. Leis da economia você não consegue entortar. Você quebra a mão, você arrebenta os dentes. É isso que acontece. Então, a partir do momento que o governo vem com essa conversa mole, que na verdade o que o governo quer é o seguinte, ele quer causar no povo a falsa sensação de que as coisas estão indo bem. Ele precisa dar um jeito de vender essa ideia, né, de que as coisas estão progredindo, que com o governo do Lula está indo tudo bem. E uma coisa interessante, né, porque assim, agora vai reduzir o preço da gasolina. Você não vê ninguém reclamando. Na época do Bolsonaro, todo mundo fala, não, que isso vai destruir a arrecadação, a Petrobras como vai ficar. Todo mundo preocupado, né, o pessoal da esquerda, da mídia e tal, preocupado porque a Petrobras ia faturar menos. Agora você não vê ninguém preocupado que isso vai acontecer, tá todo mundo aplaudindo, certo? Então assim, 30 pesos e 30 medidas, né? Pois bem, podem fazer isso à vontade, só que isso tem um custo. E esse custo vai chegar e vai chegar pesado. De novo, você vai chegar no posto de gasolina, vai estar lá a gasolina R$2, só que não vai ter gasolina, certo? Isso foi o que eles fizeram ontem. É disso que se trata a medida do governo Lula ontem de acabar com a tal paridade do preço internacional do combustível. De novo, aqui embaixo eu deixei um link excelente. Eu tive muito trabalho, senhores, para encontrar esse link, porque, acreditem, você só vê mentira sobre esse assunto. Você pega a mídia, é só mentira. Os caras só vendem mentira. Ou porque são canalhas, ou porque realmente são ignorantes, né? Não sei. Eu não sei qual é o problema deles, mas é dificílimo você encontrar alguém que escreva a verdade. Eu encontrei, tá no link aqui embaixo.
Vocês vão ver que o cara fala praticamente exatamente as mesmas coisas que eu falei aqui no vídeo, tá? E de novo, eu peço a vocês, eu não costumo fazer isso, vocês podem ver, vocês entram aqui, olha, eu não peço like, eu não peço nada. Vocês que sabem o que vocês querem fazer. Mas, excepcionalmente, para este vídeo, eu vou pedir, divulgue para a maior quantidade possível de pessoas, porque as pessoas precisam saber como funciona o mercado de combustíveis no Brasil. As pessoas precisam saber que o que a gente exporta para fora é um lixão que lá fora só é comprado pelo pessoal que tem usina de asfalto. E o que a gente compra é gasolina, quase. De tão bom que é o petróleo que a gente compra, que a gente precisa. Então eu peço encarecidamente, espalhe isso para a maior quantidade de pessoas que você encontrar. Por quê? Porque uma informação como essa que eu estou colocando nesse vídeo, você não vai encontrar com facilidade. Talvez porque exista uma ideia de blindar o governo ou a Petrobras, não sei, né? Mas é muito difícil de encontrar. Tá bom? Bom, senhores, por hoje é isso. Me perdoem o desabafo, me perdoem 26 minutos, é um vídeo longo pra caramba, eu acho. Mas enfim, eu precisei desse tempo pra... Eu tentei ser o mais compacto possível, tá? Sugiro de novo que vocês leiam a matéria no link aqui da descrição, tá? Explicando exatamente tudo que eu falei agora. Vocês vão ver que eu não estou imitando nada. Certo? E é isso. Senhores, um prazer enorme sempre estar aqui com vocês, uma satisfação. Suas críticas, comentários, por favor, fiquem à vontade, a casa de vocês, deixem aqui embaixo, tá bom? E a gente se vê em breve, então. Abração.